E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema sobre potenciação, mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro dos vídeos que são postados diariamente. Então vamos para o problema. Aqui neste cálculo nós temos várias potências multiplicadas aqui no numerador e tudo isso está sendo dividido por essas potências que estão sendo multiplicadas aqui no denominador. E a pergunta que nós precisamos responder é: qual é o resultado do cálculo acima? E vocês podem observar que os expoentes que nós temos em algumas das potências são bastante altos, como por exemplo 6 elevado a 2000. Será que a ideia é de fato resolver cada uma dessas potências? Porque eu teria que multiplicar 6 por ele mesmo 2000 vezes, ou seja, teria que multiplicar 6 por 6, e depois multiplicar novamente por 6, e depois o resultado multiplicar novamente por 6, e assim sucessivamente, até eu realizar esta multiplicação com 2000 fatores iguais a 6. No entanto, não é essa que é a ideia do nosso enunciado, e o que nós vamos explorar neste problema são algumas propriedades das potências. E para explorar essas propriedades das potências, nós vamos apresentá-las e utilizá-las aqui nesse cálculo para resolvê-lo. Então vamos para a resolução. Então o cálculo que nós temos que resolver é 6 elevado a 2000 multiplicado por 3 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado à quarta potência. E tudo isso no numerador. E no denominador nós temos 4 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado a 1999 multiplicado por 2 elevado a 1998. Mas antes de começarmos a resolver, primeiro nós precisamos analisar que nós temos aqui 4 bases diferentes de potências, que são 6, 3, 2 e 4. E podemos observar que 3 e 2 são números primos. Dessa forma não faz sentido decompor 3 e 2. Mas, se nós pensarmos no número 6 e no número 4, que são números compostos, nós conseguimos reescrevê-los como produto de dois números primos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o 6 nós conseguimos escrever como 2 vezes 3. E o 4 nós conseguimos escrever como 2 elevado ao quadrado, uma vez que 4 é igual a 2 vezes 2. Então o que nós vamos fazer? Inicialmente nós vamos substituir o 6 por 2 vezes 3 e o 4 por 2 ao quadrado. Nós vamos obter a seguinte expressão. E aqui no numerador nós temos 2 vezes 3 e o resultado disso, que é 6, deve ser elevado a 2000. Então primeiro nós vamos analisar esta potência. E nós podemos reescrever esta potência utilizando uma das propriedades de potências que nós vamos estudar neste problema. E a propriedade é a seguinte: quando nós temos um produto elevado a um expoente, nós podemos reescrever esta potência da seguinte maneira. Nós consideramos cada fator deste produto e levamos cada um desses fatores ao mesmo expoente, que no caso é m. Ou seja, se nós temos um produto a vezes b e tudo isso elevado a m, nós conseguimos reescrever este produto como a elevado a m vezes b elevado a m. Isso significa que nós vamos reescrever essa potência como o produto de cada fator elevado ao expoente que nós tínhamos anteriormente. Mas qual é a relação desta propriedade com esta potência que nós temos aqui? 2 vezes 3 e tudo isso elevado a 2000. Bom, aqui nós temos um produto que é 2 vezes 3 e este produto está sendo elevado a 2000. Portanto, nós conseguimos reescrever este produto da seguinte maneira, como 2 elevado a 2000 multiplicado por 3 elevado a 2000. Ou seja, esse expoente, que era o expoente do produto, passou a ser o expoente de cada um dos fatores deste produto. E agora nós já conseguimos reescrever esta primeira potência. E nós vamos analisar essa potência que nós temos aqui no denominador. Ou seja, 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado novamente. Porque 2 elevado ao quadrado era igual a 4. E nós estamos reescrevendo 4 como 2 elevado ao quadrado. E quando nós temos uma potência elevada a um expoente, nós podemos utilizar esta propriedade. E como vocês podem observar, nós temos a elevado a m e tudo isso elevado a n. Ou seja, uma potência elevada a um expoente. Quando isso acontece, nós podemos manter a base da potência e multiplicar os expoentes. E é justamente o que nós vamos fazer aqui. A nossa base é 2, então nós vamos manter o 2 e multiplicar os expoentes. Ou seja, nós vamos multiplicar 2 por 2. E nós teremos o seguinte: 2 elevado à quarta potência, uma vez que esse 4 se originou do produto de 2 vezes 2. E isso pode ser feito por conta desta propriedade das potências. E agora, se vocês observarem, as bases de todas as potências que nós temos no numerador e no denominador, que antes eram 4, agora são apenas 2, o número 2 ou o número 3. Portanto, neste ponto, nós vamos considerar tanto no numerador quanto no denominador a seguinte propriedade das potências, na qual nós temos um produto de potências de mesma base, porque quando isso acontece, nós conseguimos reescrever este produto de forma a repetir a base e somar os expoentes. E se vocês observarem aqui, por exemplo, no numerador, nós temos
2 elevado a 2000 e 2 elevado à quarta potência. E eles estão sendo multiplicados. Isso significa que nós conseguimos reescrever 2 elevado a 2000 somado com 4, uma vez que as bases são iguais, ou seja, iguais a 2. Então nós mantemos a base 2 e somamos os dois expoentes, que são 2000 e 4. E nós podemos fazer isso porque a multiplicação é comutativa. Então tanto faz a ordem na qual eu multiplico qualquer uma dessas potências que nós temos aqui. Portanto, eu teria 2 elevado a 2000 vezes 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado a 2000 vezes 3 elevado ao quadrado. E o resultado seria o mesmo desta multiplicação que nós temos aqui. E dessa forma nós escrevemos a potência de base 2. E agora nós podemos reescrever a potência de base 3 também, uma vez que nós temos 3 elevado a 2000 vezes 3 elevado ao quadrado. E quando isso acontece, ou seja, nós temos um produto de potências de mesma base, nós podemos conservar a base 3 e somar os dois expoentes. Então nós temos 3 elevado a 2000 mais 2. E agora, se vocês observarem, nós temos duas potências de base 2 multiplicadas e uma potência de base 3. Portanto, nós só podemos somar os expoentes das potências de base 2, porque esta propriedade só é válida para potências que têm a mesma base. E nós temos 2 elevado à quarta potência e 2 elevado a 1998. Portanto, nós podemos reescrever este produto como 2 elevado a 4 mais 1998, e isso multiplicado por 3 elevado a 1999, uma vez que só aparece uma potência de base 3 aqui no denominador. E agora, nós vamos somar todos esses expoentes. No caso aqui da primeira potência, nós temos 2 elevado a 2000 mais 4, que é 2 elevado a 2004. No caso da segunda potência, nós temos 3 elevado a 2000 mais 2, que é o mesmo que 3 elevado a 2002. Aqui no denominador nós temos 2 elevado a 4 mais 1998, que é o mesmo que 2 elevado a 2002. E por fim, 3 elevado a 1999. E agora nesta expressão nós temos um produto de potências de bases diferentes aqui no numerador, e o mesmo acontece no denominador. No entanto, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos potências de base 2 e potências de base 3. Isso nos possibilita utilizar a seguinte propriedade das potências, na qual nós temos uma divisão de duas potências que têm a mesma base. E quando isso acontece, nós podemos conservar a base e subtrair os expoentes, aquele que está no numerador menos aquele que está no denominador, assim como vocês podem observar aqui. Mas como nós vamos fazer isso neste problema? Bom, nós temos aqui 2 elevado a 2004 dividido por 2 elevado a 2002. Então nós podemos reescrever como 2 elevado a 2004 menos 2002. Nós estamos subtraindo os expoentes da base 2. E o mesmo nós vamos fazer com a base 3, na qual nós temos 3 elevado a 2002 e 3 elevado a 1999. E como nós temos aqui uma divisão, nós mantemos a base 3 e subtraímos o expoente do denominador do expoente do numerador. E dessa forma agora nós podemos resolver essas subtrações. Nós temos 2004 menos 2002, que será igual a 2. Portanto, aqui nós temos 2 elevado à segunda potência. E aqui no caso da base 3, nós temos 2002 menos 1999, que é igual a 3. Portanto, nós temos 3 elevado ao cubo. E agora, o cálculo que nós temos que resolver é 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado ao cubo. E 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, é igual a 4. E 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9, multiplicado por 3 novamente é igual a 27. E por fim, o cálculo que nós temos que resolver é 4 multiplicado por 27, que é igual a 108. E como vocês podem observar, nós chegamos à resposta do enunciado. Nós calculamos qual que é o resultado daquela expressão que nós tínhamos inicialmente. Um ponto importante a ressaltar é que eu utilizei as propriedades em determinada ordem. Mas, se você utilizar as propriedades de maneira diferente, desde que você as utilize corretamente, você também pode chegar na mesma resposta. Então, eu tenho um questionamento para você. Você resolveu este problema de uma maneira diferente? Como você resolveu? Escreva para mim nos comentários. Assim, nós podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias para resolver o mesmo problema. E se você tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários também, assim nós podemos aprender mais juntos. E não se esqueça também de se inscrever no canal, dessa forma você fica por dentro de mais questões, problemas, desafios e suas resoluções, que são postadas diariamente. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.